Olá, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um episódio do Podolivecast, o nosso podcast da podologia. A gente está aqui todas as quintas-feiras trazendo sempre assuntos muito relevantes para o profissional de podologia, para o profissional de saúde, onde nós falamos sobre esse universo da saúde e cuidados, principalmente para os pés, né? E eu sempre trago aqui pessoas importantes, relevantes, pessoas que estão fazendo algo nobre pela podologia, pela sociedade, né? E hoje não será diferente. Mas antes de começar aqui e apresentar minha convidada, eu quero agradecer o nosso patrocinador, que é a Podalmaster, a loja de produtos para podologia, onde você encontra todos os itens para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Os itens descartáveis, né? Consumo de luva, touca, máscara, papel toalha, os líquidos, né? Água destilada, álcool, enfim, tudo que você precisa para o seu dia a dia, para podologia, você encontra na Podalmaster. Você pode fazer seu pedido pelo site diretamente, faz a sua compra, que é o podalmaster.com.br, ou pode também fazer o seu pedido pelo WhatsApp, que está aparecendo aqui na nossa tela. Tá? Aproveite para seguir lá no Instagram, que é o @podalmaster, e sempre tem lá conteúdos para que você possa conhecer mais sobre as linhas de produtos, né, as novidades, então acompanhe lá. E eu quero agradecer especialmente por episódio que está sendo patrocinado pela Podalmaster, né? Então a Podalmaster tem nos ajudado aqui a manter esse projeto do Podolivecast. Muito obrigado e espero que vocês continuem me ajudando aqui a manter isso por mais e mais tempo. Maravilha. Bom, então agora chegou a hora de apresentar a minha convidada de hoje, ela que é técnica em podologia e ela tem um projeto, ela atua no SUS, ou seja, ela é uma funcionária, uma prestadora de serviço e ela tem uma remuneração, é um trabalho remunerado e ela atende no SUS, que é o sonho de muitos podólogos, né, nesse Brasilzão afora, até pela necessidade que existe. Então eu trouxe aqui a nossa amiga e querida Grazi Silva. Tudo bem, Grazi? Tudo jóia. E aí? Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Legal. Grazi, você não é do Rio, né, Grazi? Por isso que eu falei, obrigado por você ter vindo, gente, porque ela veio de longe aqui gravar esse episódio hoje, né? Fala um pouquinho aí da sua cidade, da sua região lá. Então, eu sou de Vassouras, né? Moro no interior do Rio de Janeiro. Sou paulista, mas moro no Rio de Janeiro já há quase 15 anos. Tem uns 13, 14 anos que eu já estou em Vassouras e hoje atuando no SUS. E é isso. Muito bom. E vem cá, Vassouras é uma cidade pequena, pode-se dizer, Grazi? É uma cidade pequena, 33 mil habitantes em torno. 33 mil habitantes. Sim. E você é a única podóloga lá? Não sou a única podóloga. Tem mais também não ia dar conta de ter 33 mil pessoas, né? Não, tem São mais 66 mil pés. Isso aí. Tem mais profissionais, sim. Legal. Mas eu sempre gosto de falar sobre cidades pequenas, porque às vezes as pessoas criam aquela sensação de que cidades grandes são mais fáceis de fazer as coisas. Porque na minha cidade, na cidade pequena, as pessoas não conhecem, não respeitam, não valorizam, né? Só que eu vejo que cidade pequena, eu penso ao contrário, eu acho que às vezes é mais fácil, porque cidade pequena, se você faz uma coisa aqui, acho que o assunto se espalha com mais facilidade, né? Sim, com certeza. Em cidade pequena, você conhece desde o gerente do banco, a sua médica, então você conhece a cidade toda, mas eu costumo dizer que você é bem-sucedida em qualquer lugar, né? Com certeza, depende de você, Depende né? só de você. Muito bom, Grazi, maravilha. E fica, você é paulista e foi para Vassouras. Isso. Casei, né, com vassourense. Mas você fez o curso de podologia em São Paulo? Estudei em São Paulo. Fiz no Senac Guarulhos. Me formei lá, mas a minha carreira eu desenvolvi em Vassouras. Eu nem cheguei a ser podóloga em São Paulo, não. Eu me formei, logo eu me casei e fui morar em Vassouras. Lá em Vassouras eu fiz a minha carreira, fiz a minha vida e construí a minha família. Muito legal. E como é que surgiu essa ideia? O que você fazia antes da podologia? Você sempre sonhou ser podóloga? De onde veio essa identificação com a área de podologia? Então, eu comecei como manicure aos 12 anos. E sempre fui aquela manicure que gostava de fazer pé.
Eu não era chegada em fazer mão. Fazia porque o ofício mandava, né? Mas nunca fui chegada a fazer mão, não. E sempre fui uma manicure intrometida. Não invadia porque não compete a manicure, né? Manicure, estética, podologia, saúde. E aí, quando eu concluí o ensino médio, eu fui buscar um curso técnico para eu poder me formar e poder estar trabalhando com isso. Entendi. Você já tinha a ideia ali, já gostava mais dos pés e pensou, agora eu quero fazer um curso que tem a ver com isso. Aí você foi pesquisar. Sim, na época nem era muito falado em podologia, né? Exatamente. Então, mas eu como... 15 anos atrás? Isso aí, 15 anos atrás. Mas como eu sempre gostei de fazer pé, então eu sempre busquei, né? Tudo sobre pé. Então, eu tinha um conhecimento que tinha um profissional além da manicure para mexer no pé. Legal. Que era um profissional da área da saúde. E aí eu fui buscar o curso. Entendeu? E na época foi bem sacrificante, porque manicure naquela época não era tão bem remunerada como a gente tem hoje, né? Mas foi persistência. Eu estudava de manhã, estudava de 8 a 1 hora da tarde, chegava e pegava na minha agenda, porque eu tinha que trabalhar para pagar o meu curso. Ainda para sobreviver, né? Tocar a vida normal. Exatamente. Muito legal, muito bom. E como é que foi essa questão do SUS? De onde surgiu isso? Aí você chegou lá em Vassouras... E o que você enxergou lá, que você falou, pô, eu vou para esse caminho, o que você viu de oportunidade, como é que foi seus primeiros atos ali, chegando em Vassouras e profissionalmente? Então, quando eu cheguei em Vassouras, eu montei o meu consultório, mas eu sempre tive um sonho de trabalhar na rede pública. Isso aí sempre foi um sonho meu, pessoal, eu gosto da área médica, eu gosto desse ambiente hospitalar, eu gosto de ajudar as pessoas. E a podologia não é um trabalho barato, né, Jonas? As pessoas pagam para ter um serviço bem feito e a remuneração não é tão baixa. Então, a pessoa precisa ter uma renda legal para poder frequentar um podólogo. E aí eu comecei a observar, andando na rua, que eu sou uma pessoa que eu conheço todo mundo, eu sou comunicativa, então converso e observo. E comecei a observar muitos idosos na cidade. Vassouras é uma cidade que tem muita gente idosa. E fui pesquisando, e a paciente diabético, que era o que eu queria entrar na área, e dali eu falei, então é esse caminho aqui, eu quero tratar de pacientes diabéticos. Quem é esse público? Esse público é da rede pública de saúde, né? Eles frequentam o postinho de saúde, eles buscam um hospital público, então eu vou entrar nisso aqui, vou montar um projeto para eu poder conseguir trabalhar nessa área. Isso veio, assim, claro na tua mente? Você enxergou todos os processos? Enxerguei tudo, eu sabia tudo o que eu ia fazer, tá? Uau! Eu já sabia tudo na minha mente, eu já idealizava tudo, na verdade, né? E como nada é fácil na minha vida, eu sabia que isso também não ia ser. Mas aí eu comecei a desenvolver, batia na porta, e até eu conseguir entrar no SUS foram 8 anos. 8 anos que você ficou trabalhando com um projeto. Isso aí. Mas vamos falar, 8 anos que você começou, aí você teve a ideia, você chegou a montar um projeto. Montei um projeto. Alguém te ajudou ou você foi sozinha, metendo a cabeça? Não, eu fui sozinha, fui fazendo pesquisa, Na internet? É, isso aí, foi na internet, fui fazendo pesquisa, fui vendo o que tinha que ter para poder montar um projeto, como que teria que ser desenvolvido. E ali eu fui buscando o que eu tinha que buscar, cada tema buscava ali, eu tinha que ir na Secretaria de Saúde, tenho que procurar ciclano, bertano, e eu fui desenvolvendo, e a cada ano que passava, o Jonas, eu fui crescendo mais o meu projeto. Eu acho que não tá bom assim, porque eu não entrei ainda. Sim. Entendeu? Eu bati lá com esse projeto, não tá bom, então acho que eu vou dar uma melhorada aqui. Até que eu fechei o meu projeto do jeitinho que eu queria, e foi quando eu entrei na rede em 2022. Caramba! Então você ficou... e esse projeto entregou ele, aí eles te negaram? Falaram assim, não, seu projeto não foi aprovado, ou a gente está analisando e ficava analisando a vida inteira. Lá no começo, né, eu procurei quem competia lá da cidade, né, quem deveria ser procurado. Tá joia, vou dar uma lida, eu te dou um retorno. Pegou meu projeto, botou na gaveta, nunca mais. Mas eu sou uma pessoa que eu sou insistente. Aí eu ia lá. Não é dessa vez, a gente ainda não tem recurso para isso. E fui batendo, e isso me levou 8 anos.
Caramba. Só em 2022. E você ficou, nesses 8 anos, você tinha essa frequência de ir lá, de procurar saber se tinha uma resposta e tal. Porque não ficou lá 8 anos depois de te ligaram, teu projeto aqui foi... Ah, não, claro que não. Eu ia lá, dava um tempo pra pessoa, né? E eu ia lá e aí... Como é que tá? Aí mudava o governo, eu ia atrás de novo. Você tem que procurar essa pessoa. Eu ia atrás da pessoa. Você tem que procurar essa pessoa. Eu ia atrás da pessoa. Até que chegou a oportunidade de eu sentar com o prefeito da cidade, que super entendeu o meu projeto, super abraçou o projeto, que tipo, ele não tá mais hoje no governo, mas é um cara coração, é um cara ser humano, muito ser humano, e ele entendeu tanto que na época, né, e até hoje, ele é meu paciente do meu consultório particular, e ele, caramba, Grazi, que bacana isso aí. E ele me deu essa chance. Ah, que legal, hein? Poxa, isso aí. Muito bom. E você, cara, ficou 8 anos, é muito tempo, né? Você fica pensando, eu teria desistido talvez, porque... Você tem que realmente, querer muito aquilo e ficar ali insistindo. Você já tinha uma certeza dentro de você? Você disse, não, eu vou demorar. Porque tem uma lógica que fala isso, né? Você não tem que tentar e conseguir. Você tem que tentar até conseguir. É isso. Né? Então, você tinha essa certeza que em algum momento ia dar certo? Com certeza. Eu sou uma pessoa que, além de ser uma pessoa insistente, eu sou uma pessoa de muita fé. Primeiramente, fé em Deus, mas eu acredito muito em mim, Jonas. Eu acredito muito na minha capacidade. Eu sei do que eu sou capaz e quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, enquanto eu não realizo aquela coisa, eu não sossego. E foram 8 anos, nada é fácil. Sim. Não foi igual... Muitas pessoas hoje veem que eu sou uma podóloga do SUS. Como é que faz para entrar no SUS? É assim como faz também... A Grazi é uma podóloga conceituada, uma podóloga conhecida em Vassouras, tem muitos pacientes, mas eu tô em Vassouras há quase 15 anos, entendeu? Então, eu já cansei de sentar lá no meu consultório e ficar esperando o paciente, entendeu? E cativando. E é isso, não é fácil, nenhuma área é fácil. Existe o podólogo que tem 10 pacientes, existe o podólogo que tem 1000 pacientes. Depende do profissional que você é. Toda área dá, e toda área também não dá. Uhum. Depende de como você atua, depende de como você leva o seu trabalho. E para mim, a podologia é a minha vida, é o meu sonho de criança, que eu sempre gostei da área da saúde, sempre gostei de mexer com o pé, e fui atrás, estudei, montei o meu consultório, tinha um sonho de entrar no SUS. Demorou 8 anos? Demorou, mas eu entrei no SUS e é isso. E você já está há quanto tempo lá no SUS? Então, eu entrei em setembro de 2022. Setembro de 22, estamos já em 25. 2 anos e meio, 2 anos e meio, isso aí. 2 anos e meio que eu tô atuando. E na época que você fez a capacitação em pé diabético, você tinha acabado de entrar, então? Isso. Quando eles aceitaram o meu projeto, e assim... o meu projeto é para trabalhar com pacientes diabéticos. Certo. Até porque você é a única na equipe lá, né? A única podóloga. Isso aí. Para 33 mil habitantes. Vamos dizer que 50% deles necessitem desse serviço, né? Vamos supor que metade da população não tenha condições de ir ao podólogo particular. Sim. Então você teria, 15 mil habitantes. Você não vai conseguir atender 15 mil pessoas. Você precisa selecionar. Você criou uma prioridade que é o paciente diabético, que é o que realmente necessita desse cuidado. Exatamente. Além de eu ter escolhido trabalhar com paciente diabético, porque eu sei da necessidade do paciente diabético a não vir a ter um pé diabético, eu comecei a trabalhar em cima desse projeto, porque eu também queria ter o meu consultório particular. Então, se eu for atender a demanda toda da cidade, tá aberto ao público todo... Você acaba com o seu particular, né? Uhum. E você não dá conta. Então, você precisa ser seletiva. Eu entrei no SUS para trabalhar com paciente diabético. Outros podólogos pode ter... Eu quero entrar no SUS para trabalhar com idoso. O projeto dele vai trabalhar em cima do idoso. Eu quero entrar no SUS para me trabalhar só com criança. Uhum. Entendeu? Então, vai nele. O meu projeto, tá?
ele foi desenvolvido para paciente diabético, não que ele não sirva para outro público. Sim. Mas a minha escolha foi essa. Sim. E aí você ia falar da capacitação. Isso. É tanta coisa, né? Que a gente começa a atropelar, que a gente quer dar todas as informações. Quando eu entrei, que a prefeitura aceitou o meu projeto, vou trabalhar com paciente diabético, eu comecei a procurar. Eu quero uma especialização em pé diabético. E aí eu já tinha feito no IBRAP curso de onikomicose, e aí eu comecei a tentar as meninas lá. E aí, quando é que vai abrir turma? Quando é que vai abrir turma? Eu quero entrar. E aí surgiu. Surgiu e eu fui, abracei o curso que me capacitou muito. Realmente, é um curso que capacita, que te dá base, e é um curso que te leva para dentro do SUS também. Você tem aquela prática maravilhosa, que aquilo é importantíssimo, Jonas. A gente tem a nossa professora lá, a Lilian, que ela é muito rica de conhecimento, né? Ela me passou muita coisa, e dali do curso, tudo que eu aprendi no curso eu ia desenvolvendo lá. Tudo que eu aprendi no curso eu ia desenvolvendo lá. E quando eu saí do curso, aí foi 100%. Meu trabalho melhorou demais. Legal, foi tocar o projeto lá. Isso aí. E então você atende mais pessoas diabéticas, e como é que você trabalha? Como é que é a sua rotina durante a semana? Quantos dias você está lá? E quantos dias você se divide para outras atividades? Então, eu trabalho lá no SUS, né, de segunda a sexta. A gente tem uma carga horária para poder cumprir. E depois que eu saio lá do SUS, eu vou para o meu consultório particular, e lá no particular, você sabe que a gente trabalha... Vai até 22, 23, 24. Isso aí. A hora que tiver paciente, a gente atende, de sábado também. Sábado agora, por exemplo, eu estava na minha casa depois do almoço, e eu recebi um telefonema de uma criança de 12 anos que estava passando aperto, e eu fui abrir meu consultório para eu poder atendê-la. Entendeu? É isso. Então, eu me divido assim, acordo cedo, cuido do filho, ajeito a casa, dou destino ao meu filho, vou pro SUS. Entro no SUS às 8 horas, faço meus atendimentos, horário de almoço. Corro em casa, porque Vassouras é uma cidade pequena, então... é uma cidade pequena, né? Você almoça em casa, pega o filho na escola, isso é sensacional. Isso aí. Lá é tudo muito perto, então eu corro em casa, pego meu filho, almoço com ele, deixo ele na escola, volto pro SUS. Fico ali... E fica até 4, 5 horas. Até às 5, né? Até às 5. Horário de UBS, né? Sim. Fico das 8 às 17 horas. E a hora que eu termino... E tem o seu consultório. Tem o meu consultório, que eu levo ele de 5 para frente. E também de final de semana. Legal. Isso aí, feriado, trabalho. Legal. Trabalho muito. E nesse trabalho que você realiza lá com os pacientes diabéticos, qual que é o teu principal objetivo? Porque a gente tem desde a podologia preventiva, onde você vai evitar que esse paciente desenvolva lesão, até os casos em que o paciente já tem alguma alteração, como hiperqueratose, micose de unha, ou já vai direto para o paciente que já está com uma disfunção mais grave, talvez ali com uma lesão, uma artropatia de Charcot. Como é que você se divide? Então, Jonas, eu trabalho dentro eu não trabalho em postinho de saúde, eu trabalho dentro de um polo diabético. O nome é polo diabético, então lá a gente atende pacientes diabéticos. Tem pré-diabético, tem paciente diabético, e eu sou a prevenção, tá? Eu sou a prevenção. Lá a gente faz teste de sensibilidade, faz o ITB, a cada 6 meses eu realizo todos esses exames e faço a podoprofilaxia como prevenção. Ótimo. Mas também pego alguns pacientes, bastante no caso, assim, que aparece lá que já tem o pé diabético. E aí eu cuido dele como paciente diabético, já fechei muita úlcera dentro do polo diabético, já dei muita qualidade de vida para esse paciente, pacientes que tinham calo, tá? E foi lá no SUS, a gente tem a podóloga, você tem o direito, aí vai com encaminhamento, tudo bonitinho. E na hora que eu fui fazer a anamnese daquele pé, eu vi que tinha um calo. E quando eu fui começar a podoprofilaxia, que eu fui fazer a remoção daquele calo, tinha uma baita de uma lesão por baixo daquele calo. E aquilo ali ia corroendo tudo por dentro, até chegar a uma necrose, uma amputação, porque a pessoa não sabia, estava por baixo do calo. Então, você vê que importância que tem a podologia dentro da rede pública. Tirei a calosidade, tratei da úlcera e foi acompanhando comigo até cicatrizar. E assim eu pego muitos pacientes. Então, eu pego desde a prevenção até o pé diabético.
Legal. E como é que é a tua integração lá com a equipe? Com a enfermagem, com os médicos? Você se sente acolhida? Nossa. Você já passou por algum desajuste, assim, algum momento mais delicado? Ou sempre foi bem tranquilo? Não, o polo diabético, eu costumo dizer que lá no polo a gente é uma família. Desde a enfermagem aos médicos. Então, o paciente, quando chega ali, ele faz a triagem do paciente, ele já me dá o prontuário do paciente com pressão arterial aferida, com a glicose aferida, e quando é para nutricionista, vai com peso também, que a gente tem nutricionista no polo. Legal. Aí ele vai para mim. Lá eu faço a parte do pé somente. Quando eu vejo que ele precisa do endócrino, que ele precisa de um nutricionista, que ele precisa de um vascular, eu tenho essa autonomia dentro do SUS de fazer um encaminhamento para esse meu paciente. Legal. E assim como eu também recebo o encaminhamento de muitos médicos. Eu acho muito bacana esse respeito dentro da área da saúde. Não é porque, eu sou médico, então eu faço e aconteço. Cara, é muito bacana, sabe? O médico coloca lá que ele quer a minha avaliação, minha melhor conduta, e me manda o paciente. Muitas das vezes ele podia, né? Porque ele é o máximo da saúde, podia atuar ali, mas não, ele reconhece que aquilo é um trabalho para podólogo. Legal. E aí me manda o paciente e a gente trabalha em conjunto. Legal. É uma equipe bem bacana. Agora, nesses últimos 2 anos, vamos dizer 2 anos, que você está lá e você se divide com o seu consultório, o que aconteceu no seu consultório? Você notou alguma diferença? Porque você se tornou a podóloga Grazi Silva do posto de saúde, do SUS. Posto não, né? Do SUS. Sim. Do polo do pé diabético. Você é a podóloga do SUS da sua cidade, que é uma cidade pequena. Isso impactou no seu consultório também de alguma maneira? De dar diferença, não. Muito assim, impactou, mas para positivo. Porque, exatamente, eu tenho muitas pacientes, muitas clientes no meu particular. Pô, Grazi, que trabalho bacana. Tem muita gente ainda que me oferece. Fala, Grazi, precisa de alguma coisa lá? E não precisa, é um trabalho oferecido pela prefeitura, eu sou remunerada por isso. E assim, eu consigo conciliar, entendeu? Então, não impactou nada financeiramente, não impactou nada negativamente, muito pelo contrário, só somou. E eu sou uma podóloga do SUS e eu tenho meu consultório particular e consigo levar isso numa boa, consigo conciliar. Você percebe que tem pessoas que vão em você, por exemplo, eu tenho a podóloga Grazi, mas eu tenho outras podólogas, mas a podóloga Grazi é aquela lá do posto de saúde, aquela lá do SUS. Você sente que teve mais autoridade? As pessoas te procuram mais por você ser essa profissional que está no SUS? Tem um respeito, né, Jonas? Você cria um respeito, porque, aonde que tem podólogo na rede pública de saúde? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Então fala, poxa, ela é podóloga do SUS. Ainda mais lidar com pé diabético, uma baita de uma responsabilidade. Poxa, que conhecimento que essa podóloga tem, né? Sim. Então, te dá muito mais visibilidade, te dá mais credibilidade como profissional. Verdade. E você sabe que o sonho que você carregava, né, de atuar na rede de saúde, na rede pública e cuidar das pessoas mais necessitadas, é um sonho de muitas pessoas, muitos podólogos, né? A gente hoje tem mais de 1.000 profissionais de podologia nessa nossa capacitação em pé diabético, né? E posso dizer para você que, pelo menos, assim, muito por baixo, 50 pessoas, se eu falasse assim, quem aqui gostaria de atuar na rede pública? Pelo menos 50% dessas pessoas têm esse interesse. E a grande maioria atua de alguma maneira de forma voluntária. Vai até um posto de saúde para falar assim, eu quero fazer uma palestra, eu quero trabalhar a conscientização, a educação, e vai porque quer ir, porque sente. Agora que eu refletindo, você faz isso porque ama, porque gosta, mas ainda é remunerada por isso. Sou remunerada. Então isso é que eu acho fantástico, porque em algum momento, acho que a gente realmente acaba tendo que priorizar a nossa vida, né? Com certeza. Afinal de contas, todo mundo tem que comer, tem que pagar conta, tem que fazer tudo. Então, você trabalhando, tendo uma remuneração, pode se dedicar muito bem ao projeto, né? A cuidar das pessoas, e ainda assim, ainda pode ter uma outra remuneração extra que é do seu próprio consultório, né? Com certeza. Então, quer dizer, você realizou teu sonho e você consegue ser remunerada para viver esse sonho. Então, isso é muito legal. Parabéns por essa... muito obrigada. E eu vejo essa questão dos 8 anos, sabe? Eu vejo isso aí. Porque é como a gente pegar, por exemplo, uma semente, colocar ela na mesa e querer que ela dê um fruto. Ela não vai dar. E a semente tem que ser plantada,
E às vezes demora 8 anos. Você ficou 8 anos regando essa árvore. E hoje ela dá fruto para você, né? E valeu super a pena. E eu não me arrependo do percurso que eu tive. É claro que, Grazi, você encurtaria o seu caminho por aprendizado? Não. Por eu ter essa bagagem? Não. Por eu me orgulhar de mim? Não. Porque eu sou uma pessoa insistente, persistente e resiliente. Então, eu não encurtaria o meu caminho, não. Mas pode ser mais fácil. Para mim não foi. Mas, como você está falando, você tem muitos alunos da capacitação que pode ser mais fácil para outras pessoas, porque, inclusive, eu estou com uma parceria com o Jonas e a gente está para poder lançar um curso, né, Jonas? Já está aí no forninho, já está quase para poder sair. E nesse curso eu te ensino passo a passo que eu demorei 8 anos para poder conseguir e que você pode ter dentro desse curso. Eu te ensino passo a passo, onde você deve ir, como você deve fazer, e tá tudo direitinho lá. O Jonas vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, Jonas? Exatamente. Porque, na verdade, isso muita gente me pede. E eu primeira vez que eu conversei com você, eu pedi, né, Grazi? Monta uma aula aí pra gente, ensina a galera. Não, vou fazer. Inclusive, a gente vai ter essa aula, que é uma aula bônus para os nossos alunos. Então, todos os nossos alunos da capacitação em pé diabético vão receber acesso à sua aula, onde você vai ensinar basicamente como funciona essa estrutura. Então, vocês vão aprender exatamente isso. A Grazi vai compartilhar isso. Mas a Grazi falou assim, basicamente é isso. Agora, eu quero ensinar para também quem não é aluno da capacitação, eu quero ensinar para o cara da capacitação, mas que ele ainda quer aprofundar mais. Eu falei, então vamos fazer um curso, né? A gente montar um curso, justamente porque eu acredito que uma das coisas que eu mais valorizo na minha vida hoje é o tempo. Então, assim, se por exemplo, eu perdi R$1.000, comprei uma coisa ruim, não use... Tudo bem, aqueles R$1.000 ali, depois você trabalha, você recupera. Você foi roubado, sei lá o que aconteceu, você tomou um prejuízo de R$1.000. R$1.000 você recupera. Agora eu perdi, às vezes tem gente que perde 2, 3 anos fazendo uma coisa na vida que não dá resultado. Não é o seu caso, obviamente, que você investiu esses 8 anos para você ter o fruto hoje. Sim. Só que o que mais eu persisto é o que eu preciso fazer para encurtar o tempo de tudo, né? Então, às vezes, assim, eu quero fazer alguma coisa, poxa, alguém sabe fazer isso melhor que eu. Alguém já sabe como fazer. E o que eu vou demorar, talvez, 8 anos, se você tivesse alguém que fala assim, não, Grazi, não vai por aí não. Fala com essa pessoa aqui, faz isso, monta, coloca isso aqui, escreve isso aí. Porque você falou isso, né? Eu fui aprimorando o projeto ano a ano. Exatamente. Eu fui identificando o que faltava. Então, você chegou num formato que realmente é o mais próximo da realidade, é o que mais possibilita esse acesso. É, né? O que você precisa apresentar para você ter a chance de você entrar. E muita gente procura pedindo isso, né, Grazi? Nossa, Jonas, o que me chamam no direct, porque eu tenho um telefone que fica no Instagram, o que me chamam no WhatsApp, se apresenta, eu sou podólogas de longe, né, eu sou do Rio, interior do Rio, você pode me dar uma ajuda? Você pode me dar uma orientação? Como que eu faço para poder estar fazendo esse projeto? Então é isso que a gente está falando. Eu demorei 8 anos, não me arrependo, faria tudo de novo, mas é lógico, se eu tivesse a oportunidade de ter encurtado esse tempo, eu encurtaria por ganho de tempo, não por ganho de experiência, entende? Sim, claro, com certeza. E também não estaria aqui sentada com você, tendo a chance de ensinar outros podólogos a fazer o que eu faço hoje, mas com um tempo mínimo, né? Exatamente. É porque é exatamente isso que eu ia falar agora, né? Muitas vezes, a galera que tá assistindo a gente lá pensa assim, mas ela já vai vender o curso, por que ela não ensina de graça? Porque o tempo dela é valioso, porque a trajetória dela é valiosa, porque ela acorda de manhã, tem toda uma rotina, assim como você tem, como eu tenho, todo mundo tem uma rotina, todo mundo tem que se dedicar. E o tempo que ela vai dedicar para ensinar isso, ele tem que ser remunerado, né? E o quanto isso vale, porque muitas vezes também, Grazi, tem gente que fala assim, por que você não ensina de graça? É porque você também não faz de graça. Tem gente que chega para mim e fala assim, por que você não faz não sei o que de graça? Eu pergunto, e você atende? Você chegar com um paciente no seu consultório, você atende de graça? Porque, eu atendo, mas 10 você não atende, né? Não, então, assim, é algo que realmente gera valor, é algo que realmente vai determinar um tempo da sua
da sua rotina para isso, né? Teve que investir na montagem do material. Teve, primeiro, todos os 8 anos de experiência que você viveu. Isso aí não tem preço que compre, né? Ninguém consegue chegar e falar assim, não, eu quero comprar 8 anos. Não dá. Então, teve tudo isso. Além disso, teve todo o seu tempo para montar todo o material, teve seu tempo para elaborar as aulas, para vir aqui gravar as aulas. Tudo para você facilitar e encurtar a tua vida, cara. Então, se você quer realmente aprender como fazer para acessar, tem alguém que pode te ensinar a fazer isso, você vai encurtar tempo. Então, tempo é muito mais importante e valioso que dinheiro. Exatamente. Né? Muito bom, muito bom. Estou muito feliz, Grazi, de a gente conseguir tirar esse projeto do papel, que estava já há alguns anos, né? E colocar ele em prática, né? E Sim. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que você já clicar e conhecer o curso, saber exatamente quais são as etapas, né, que você vai aprender, o que você vai aprender com a Grazi. A Grazi tirou ali do bolso o projeto dela e está compartilhando com você. E também quero que você siga ela no Instagram, né? Instagram é podóloga? Não, é @podólogagrazi. Podólogagrazi, @podólogagrazi. Vai ter aqui também na descrição desse vídeo também. Mas, Grazi, aí você ficou trabalhando lá, atendendo todo mundo e tal. Aí eu fiquei sabendo que o bichinho da política te mordeu. O que aconteceu? Então, é o famoso, né? Depois que eu consegui entrar no SUS, você começa a ver a necessidade da população. Porque a realidade, Jonas, do meu consultório particular não é a realidade do SUS, né? Então, isso aí não precisa nem ser falado, né? Porque o paciente que vai no SUS não é o paciente que vai procurar o seu consultório particular. E ali eu comecei a ver as necessidades. Aí já veio a Grazi sonhadora. Poxa, se eu entrasse como vereadora, que é assim o mais baixo, né, da política, você começa como vereador, eu acho que eu podia fazer isso e isso para melhorar, para poder estar ajudando. E aí eu embarquei e vim como candidata. Foi uma experiência boa, você aprende o que é bom, você aprende o que é ruim. Você conhece mais as pessoas e, como eu te disse, não me arrependo dessa experiência porque eu não me arrependo de nada do que eu faço na minha vida. Tudo, pro bom ou pro ruim, é um aprendizado, né? Uhum. A gente tem que sempre tirar a coisa boa da coisa ruim, né? Com certeza. Então, e eu vejo isso muito. Eu te confesso que eu nunca pensei em mexer com política, assim, nunca pensei mesmo, de coração. Mas eu tô começando a ter uma admiração. Porque o que acontece muito, né? É uma visão minha, tá? Uhum. Visão mesmo de cidadão, assim. A gente acabou criando, devido a algumas experiências políticas que a gente vê, né, negativas, criando aquela coisa do tipo, não, isso não é pra mim, política é só coisa de gente corrupta, safado, ladrão, não sei o quê, papapá. Mas é através da política que se alcança tudo, né? Cara, exatamente isso que você tá falando. Algumas pessoas, grande maioria, quando soube, Grazi, você vai vir como candidata? Vou. Caraca, você é uma pessoa honesta, Grazi, você é uma pessoa do bem, você vai se meter com isso? Então, algumas pessoas, a grande maioria, já vê a política como a sujeira, né? Exatamente. Tem gente boa, tem gente do bem, tem gente que quer fazer o bem. E assim, não estou em campanha, tá, gente? Então, eu vou falar aqui abertamente. Não tem problema, né? Não tem problema. Mas era muito importante a gente Sim. ter dentro lá da Câmara, cidade, né? Exatamente. Dentro da política, alguém que lutasse pela nossa classe. Sim. Entendeu? Sim. Você sabe que no Brasil a gente não tem nenhum. Até hoje, nunca ninguém foi eleito. Vereador podólogo. Não foi, né? Não foi. Temos algumas pessoas que apoiam a podologia, algumas pessoas que trabalham mais numa causa social, numa causa médica, numa causa da saúde. Uhum. Várias pessoas já demonstraram interesse em ajudar. A gente tem vários projetos, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente tem o presidente da Câmara lá, dos deputados estaduais, o doutor André, ele não é doutor não, acho que é André do Prado. Não sei se ele é doutor agora, também pode ter uma falha aqui. Inclusive o professor Armando Bega trabalha com ele também. Que abraçou a causa, ajudou no processo de regulamentação. Tivemos outros grandes políticos que trabalham nesses projetos de lei da regulamentação, né? Que talvez esse seja um dos desejos do teu coração, né? Poder contribuir de alguma maneira para isso acontecer também, né, Grazi? Exatamente. Igual assim, eu tô lá em Vassouras, é uma cidade pequena, então Vassouras é só Vassouras que vai votar lá para vereador.
Então, lá, eu não posso contar com a minha classe para eu poder ser eleita. Eu posso contar com os meus pacientes que são beneficiados pelo meu trabalho dentro do SUS e que estejam interessados que esse trabalho continue, que esse trabalho seja enriquecido. Agora, igual em São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando tiver um candidato podólogo, gente, dê a oportunidade. Você que é podólogo, né? Verdade. Dê a oportunidade, porque nós somos uma classe, e se a gente tiver um de nós lá dentro representando, com toda certeza a nossa classe vai ser enriquecida e vai crescer. Verdade. E Grazi, além do projeto do curso, que é uma novidade para esse ano, né, que você está trazendo aí, o que mais você tem de planos para o futuro? O que são aqueles sonhos que ainda estão no forno, guardados, assim, coisas que você pode revelar? Além desse, né, que você está revelando aqui, de ter lançado o seu curso, de ter oferecendo essas aulas para quem quer ter esse projeto, o que mais que você sonha, que você quer fazer, talvez na podologia ou até fora dela, algo que queima também no teu coração? Então, como eu te disse, eu sou uma apaixonada na área da saúde. Então, esse ano, os meus objetivos são: vou dar esse curso, né? Que a gente já tem ele aí prontinho. Então, é me dedicar nisso. E eu vou começar a fazer faculdade de enfermagem. Uau, legal. Não para poder sair da podologia para ser enfermeira, Jonas. Eu quero agregar a enfermagem na podologia. Eu quero ter um conhecimento a mais. Principalmente para eu poder estar atuando dentro desse paciente diabético. Eu ter mais autonomia com feridas, com coberturas. E é isso. Eu vou me aprofundar na podologia fazendo a enfermagem. Legal. Porque como podóloga, você deve se sentir, às vezes, em alguns momentos, você deve se sentir um pouco... limitada. Ainda, né? Isso. E isso não é ruim, né? Isso é bom, porque cada um tem, como você falou, eu tenho o trabalho meu, é esse aqui, eu tenho do médico aqui, eu tenho do enfermeiro aqui, eu tenho da nutricionista aqui, e isso é legal. Mas acho que o conhecimento que você adquire ao fazer uma graduação, ele amplia, né? E aí é muito comum a gente ver pessoas fazendo fisioterapia, podólogos, né? Sim. Fazerem fisioterapia, fazerem enfermagem, fazerem biomedicina, fazerem a própria graduação em podologia, que tem uma pegada mais para biomecânica, né? Algumas, né? Porque, infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem uma padronização das formações em podologia de nível superior, e você vai ter ali 2, 3 universidades que são mais dedicadas a um conteúdo diferenciado, infelizmente. Eu falo isso com muito carinho e respeito, mas não como porque sou também diretor de escola, mas não falo isso como diretor de escola, falo como podólogo, falo como profissional, não é o diretor da escola que está falando, é o podólogo, porque eu vejo o quanto poderia ser melhor. Sim. Eu vejo o quanto as formações têm deixado a desejar e têm colocado muita gente com dificuldade no mercado, né? Inclusive, a gente tem dos propósitos da nossa capacitação em pé diabético e de outros cursos que a gente oferece no IBRAP, tanto no Rio agora como em São Paulo, são exatamente para suprir esse buraco que fica na formação, Sim. que é uma graduação. É uma graduação, né? Mas que, de fato, às vezes não está entregando o que deveria, não está entregando o que realmente faz sentido para uma formação de nível superior, né? Mas, enfim, isso se corrige com o tempo. Né? Exatamente. Parabéns por essa decisão também, né, de estudar. Obrigada. Continuar estudando. Enriquecer, né, Jonas? Porque, assim, eu tô no lugar certo, tá? Eu amo o meu trabalho. E quem é meu paciente sabe disso. Fala, Grazi, cara, você faz isso daqui que você até se empolga quando você tá fazendo, você tá trabalhando. Eu fico muito atenta. Então, eu tô no lugar certo. E esse sonho não é... Eu sonho em ser enfermeira, não. Eu não sonho em ser enfermeira. Eu sonhava em ser podóloga e eu realizei o meu sonho. Eu sonhava em trabalhar no SUS, eu realizei o meu sonho. E eu vou fazer faculdade de enfermagem agora. Eu estou começando a faculdade de enfermagem para eu enriquecer a podologia, porque eu sei que vai ser mais um conhecimento para a minha área. Muito bem. E também acho que eu vou começar a pescar você mais para dar mais aulas, hein? Não sei não, hein? Que bom. Eu vou estar sempre disponível, com certeza. Legal. E tem alguma coisa que você faria diferente na sua carreira profissional? Algo que você fez, que foi produtivo, foi bom, mas que de repente você... Ou foi ruim e que você, isso aí eu não faria de novo, alguma coisa assim. Principalmente no começo da carreira, né? A gente às vezes dá umas orelhadas, né? O que você lembra, assim, que foi algo que você faria diferente? Jonas, eu vou te falar uma coisa. Eu cheguei em Vassouras, né? Como eu te disse, eu me formei em São Paulo, mas eu não atuei em São Paulo. Eu comecei a atuar em Vassouras.
E eu acho que Deus me pegou assim, me deu a direção certinha, e eu tinha que passar a cada degrauzinho mesmo, porque hoje eu não tenho lembrança para te dizer assim, olha, eu faria isso diferente para eu me tornar essa podóloga. Hoje eu faria sim alguma coisa diferente para eu poder entrar no SUS, mas porque eu já tenho esse conhecimento e encurtaria o meu caminho. Não porque eu me arrependo pelo que eu passei, não, foi enriquecedor para mim. Mas se eu tivesse a oportunidade de eu encurtar esses 8 anos, com toda certeza eu teria encurtado. Mas se eu me arrependo de alguma coisa, não. Eu acho que foi tudo direitinho como tinha que ser para mim. Por isso que eu sou essa pessoa hoje, eu sou a Grazi podóloga, sou conhecida, sou respeitada como podóloga na minha cidade, como pessoa. Estou pronta para poder ajudar, estou pronta para atender e é isso. Muito bom. É gostoso. E realmente você estava falando essa questão do zelo, desse carinho que você tem, dessa tesão no sentido de ter ali aquela vontade de fazer, isso, né? Eu vejo realmente isso, sabe? Se você transmite isso, por exemplo, no teu Instagram, dá para ver, a gente vê o seu... o cuidado que você tem na criação do seu conteúdo, a forma como você mostra a sua realidade, com muita cautela, sabe? Sim. A seriedade que você tem. Eu lembro que quando você estava na aula teórica lá, que eu dei uma aula lá para você, né? Foi. No final você veio conversar comigo e eu achei muito legal, assim, porque apesar de ser a coisa lógica, você, poxa, como você mesmo falou, o projeto foi aprovado, vai ser realizado, eu quero me aprofundar nisso, né? Buscar conhecimento. Com certeza. Mas você poderia também falar assim, agora que eu já tô dentro, você podia botar o rei na barriga, mas você foi lá com humildade, foi estudar de novo, foi se capacitar, foi, de fato, se preparar para essa fase, né? E com humildade, sabe? Porque eu vejo essa humildade em você também. E porque também até, falando isso para você realmente, assim, o público que tá aqui ouvindo a gente, óbvio, mas por que eu gostei dessa ideia da gente fazer esse projeto de você ensinar isso? Porque eu vejo o seu interesse em ajudar realmente, Sim. sabe? Não é uma coisa assim, tipo, não, vamos lá, que eu vou... Não é porque tem te perturbando, porque assim como eu também recebo muitas mensagens, assim, eu recebo, sei lá, 15, 20 mensagens, perguntas. Não é uma mensagenzinha, uma curtida, não. É uma pergunta. Professor, assim assado, como é que eu faço? Eu posso usar isso com não sei o que lá? Professor, Vigilância Sanitária teve aqui, fez não sei o que. Eu respondo as mensagens, porque Sim. eu gosto de ajudar. Né? Não importa se é meu aluno, se não é, tal. Às vezes acaba uma pergunta, outra passa, eu não vejo. E eu vejo isso em você também. Sabe? Eu vejo assim, essa vontade de ajudar. Né? Eu lembro que a gente fez uma live ano passado, se foi ano retrasado? Foi ano passado. Ano passado, 24. E depois da live a galera começou... Jonas, cadê aquela menina? Eu falei, calma que ela vai montar um negócio aqui com a gente. Mas aí tava naquela época da campanha, eu falei, não, vamos esperar passar isso, né? Porque cada momento certo, né? Então eu vejo isso, sabe, Grazi? Vejo sim você, eu vejo esse desejo de servir, de ajudar realmente, de ver. Até porque a gente estava falando aqui antes, você falou, não vai conseguir atender todo mundo sozinha, né? Não, com certeza. Inclusive eu dou dicas mesmo, já dei uma dica mesmo para uma das podólogas lá de Vassouras, incentivei ela a fazer a capacitação, porque Vassouras é grande e assim, amanhã ou depois eu não sei se eu vou precisar, entendeu? De mais gente, entendeu? Então ela é uma pessoa que eu já indiquei o IBRAP, que é uma instituição séria, é uma instituição que capacita mesmo e é um curso muito rico, gente. A capacitação em pé diabético é um curso muito rico, lá você aprende realmente. E indiquei o curso para ela poder estar fazendo, porque a gente está para somar, né, Sim. Jonas? Inclusive, eu recebi, igual você, muitas mensagens, depois da live principalmente, muitas mensagens no direct. Agora você vai receber de novo. Grazi, como é que eu faço isso? Tudo referente ao como você entrou no SUS, qual o caminho que eu sigo. Então, algumas pessoas, Jonas, eu consegui responder, consegui dar orientação. Aí eu falei... Vou dar essa dica aí pro Jonas, porque eu preciso passar Sim. esse conhecimento. Sim. Tá tudo preso aqui. E por que não? Sim. Né? Por que não passar, você não passar o seu conhecimento para outras pessoas? Foi quando eu resolvi te procurar para a gente fazer essa parceria de montar o projeto para resumindo tudo que eu passei em 8 anos dentro de um curso. Sim. Não, é exatamente o que
traz o resultado, né? Você ser objetivo, você ter ali... Porque muita gente me pergunta isso também. E aí, às vezes, acho que a pessoa fica até pensando assim, pô, o Jonas não quer ajudar. Só que a forma como eu atuo hoje é completamente diferente. Quando eu falo IBRAP, né? Sim. É completamente diferente da forma que eu agradeço. Primeiro que eu não tenho remuneração. A gente trabalha na prefeitura, a gente tem um convênio de estágio, onde os nossos alunos atendem a população e não são remunerados. Ninguém ganha R$1 para ir lá, nem passagem, nem ajuda de custo, zero, nada. Sim. Não sai 1 centavo de verba pública, nem para o IBRAP, nem para o aluno. O aluno, é. Como aluna, eu sei. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tem custo, porque, por exemplo, o professor que atende lá, que fica com os alunos, quem banca isso é a instituição. E quem banca, na verdade, são os alunos, né? Ontem eu estava lá conversando com uma aluna, né? Ela estava falando sobre ela quer levar esse projeto para a cidade dela. E aí eu falei, o formato é diferente, porque aqui eu tenho um convênio de estágio. Simplesmente a prefeitura me abre a porta porque eu tenho uma escola, né? Aí uma pessoa, uma podóloga, carreira solo, não faz sentido ela fazer um convênio de estágio, porque ela não vai estagiar, ela não vai... Não. Então, a forma de acesso é completamente diferente. E aí as pessoas começavam a me pedir, e eu não consigo realmente ajudar essas pessoas, porque eu não sei fazer, eu não fiz. Você tá lá. Então, assim, ninguém melhor do que quem está dentro, que passou e que viveu isso como você, para ensinar isso. Então, eu falei assim, cara, realmente casou perfeitamente essa ideia, né? Sim. E como eu penso, muita gente me pede isso, e realmente, isso eu sei que é possível, sabe? Porque assim como também foi pra gente, como instituição, estar lá nesse projeto, eu vejo que é possível pro podólogo também fazer. Você é a prova disso. É isso mesmo. E, Jonas, olha só, a nossa saúde é uma saúde riquíssima. Então, você entrar com um projeto na sua cidade para você beneficiar a população, ganha você e ganha o SUS também, Sim. Porque um podólogo dentro da rede pública, você diminui o índice de amputação, você diminui o custo do SUS para um paciente que vai ficar internado, para um paciente que vai fazer uma amputação. Então, acaba que você vai ser remunerado e aquilo não vai ser grandes coisas. Não gera impacto, né? Não vai causar lucro para o SUS. Sim. Porque você é a prevenção, você está ali para poder prevenir um custo maior do seu paciente. Sim, perfeito. Entendeu? E você está mapeando esses detalhes? Estou mapeando esses detalhes. Porque daqui a pouco você vai abrir, vai criar aí um relatório, porque com certeza você vai ter demora, né? O impacto não é absurdo, é imediato. A Grazi está atendendo ali 1 ano, teve já, vamos mapear aqui, qual foi o índice de diminuição, mas em 3 anos, em 5 anos... Já dá pra gente ter essa base. A gente teve uma queda das amputações aqui. Exatamente, mas assim, isso dentro do SUS, assim, numa contagem certa, não tenho não. Mas como Vassouras é uma cidade pequena, eu conheço as enfermeiras da UBS de cada bairro. E o retorno que eu tenho, cada bairro tem o seu posto de saúde e os pacientes frequentam ali. A melhora que teve os pacientes que frequentam ali, as enfermeiras entram em contato comigo. Grazi, que bacana. Cara, ó, o pé do fulano, o pé da fulana estava assim, assim, assim. Toda vez que vinha aqui, a gente não sabia muito o que fazer. Que bacana, cara. E assim, não é uma coisa que eu dou alta para o paciente, né, Jonas? Porque a podologia, ela é mensal, é um acompanhamento. Então, o meu paciente não tem alta. Eu tô vendo ele todo mês e você tem que ver a felicidade dele quando fala assim comigo, doutora, quando que eu vou voltar aqui? Aí eu falo, daqui 30 dias. Aí eu já vou fazendo o pedido de retorno para ele lá na secretaria do polo para poder estar reagendando no outro mês comigo. Todo mês eu vou ter isso? Vai ter todo mês. Nossa, você tem que ver a felicidade. Isso é mais gratificante ainda. Porque muitos pacientes diabéticos ficam com esse medo, né? Poxa, eu vou cortar unha em casa, e se eu cortar errado? Né? E se eu machucar? E se tiver alguma coisa? E esse ressecamento, esse incômodo que tem aqui, essa calo, né? Que eles falam de forma... Essa espessura, essa... Exatamente. Enfim. E aí ele ter essa assistência, né? Porque muitas vezes ele não tem, né? Não tem condições de pagar, né, Grazi? Assistência e orientação, né, Jonas? Assistência e orientação, porque tem... Eu vou te falar que grande maioria, tá? Do paciente que a gente está falando do diabético. O paciente diabético, ele não sabe que ele não pode andar descalço, ele não sabe que ele andar de chinelo na rua também é um grande risco.
Ele não sabe fazer uma inspeção do pé. Então, além de fazer essa prevenção, eu oriento. Eu estou ali na consulta, eu faço a podoprofilaxia, faço o meu trabalho, depois eu sento lá na minha mesa. O que eu tiver de passar para ele, eu dou tudo por escrito. Legal. E eu falo, coloca lá na sua geladeira e você lê isso aqui todos os dias. Porque muitas pessoas não dão importância para o pé, né? Ficar lá embaixo... vou botar um sapato, não preciso arrumar o pé. Cara, você já se imaginou sem o pé? Um dedo amputado, Jonas? Já muda tudo. Já muda tudo. Então, é isso. A podologia é saúde, a podologia é qualidade de vida e a podologia no SUS é importantíssimo. Muito bom. E você enxerga que até em Vassouras mesmo dá pra gente aumentar esse projeto lá? Você enxerga isso? Ou você acha que hoje, do jeito que tá, é suficiente? Não, eu acho que dá para aumentar, sim. Porque são 33 mil habitantes. Eu fico pensando nisso, né? Dá. A gente ontem fez essa leitura aqui, né? São 20 milhões de pessoas diabéticas no Brasil. A gente não tem 100 mil podólogos. Não tem. A gente não consegue atender só diabético. Fala assim, todo podólogo agora vai atender diabético. Vai faltar podólogo. Vai faltar podólogo. E, inclusive, assim, você está falando o que eu vejo que dá para crescer lá em Vassouras, né? Eu trabalho dentro do polo diabético, eu trato de pacientes diabéticos. Mas, cara, meu sonho é ter um podólogo dentro do hospital. Jonas, o podólogo tinha que ter um plantão dentro do hospital. Quantos pacientes internados são? Quantos pacientes sem cortar unha, sem inspecionar, sem ter um atendimento? Quantas pessoas são lesionadas porque está com um granuloma, vai lá na emergência, arranca a unha, perdeu a unha. Faz uma agressão dessa quando você tem um tratamento com um podólogo e não precisa ser agressivo desse jeito. Verdade. Tem muito espaço para a gente crescer. A podologia tem muito espaço. Tem muito espaço. E a regulamentação ajuda muito, mas até sair a regulamentação a gente pode caminhar. Com certeza. Né? No estado do Rio de Janeiro, além de você atuando nesse formato, acho que você, pelo que eu tenho conhecimento, você é a única que tem esse sistema de ser uma contratada, né? Não é uma funcionária pública, não fez concurso, né? Não, você criou seu projeto e foi contratada pela prefeitura. Nós temos 2 que eu conheço que são concursadas na cidade de Carmo, que foi uma ex-aluna lá nossa também do IBRAP, e na cidade de Macaé, que também tem uma casa lá também que é voltada mais para atendimento ao diabético. Se eu não me engano, é Casa do Curativo, alguma coisa assim, Casa do Diabético, em Macaé. Ou seja, no estado do Rio de Janeiro, profissionais atuando com remuneração, 3. Né? E aí a gente tem esse projeto nosso aqui no Rio, tem lá em Mesquita também, e mesmo assim aqui no Rio, a gente tem 2 UBS que a gente está hoje presente, na verdade são 3, 2 no Rio e uma em Mesquita. A gente tem um fluxo de 600 atendimentos na UBS maior, 400 na menor e 300 e pouquinho na de Mesquita. Então a gente atende mais de 1.000 pessoas todos os meses. Sim. Que não são pessoas, são 1.000 atendimentos, porque tem paciente que volta mais de uma vez no mês para dar continuidade, acompanhamento curativo, né? Tinha paciente que já pega até uma afinidade com o aluno. Tinha uns pacientes que ia lá onde a gente atendia, na época lá em Mesquita. A gente pega até um vínculo, né? Verdade. E a gente tem briga toda hora. Dos caras chegar lá, não, quero agendar, não consigo, que eu fui lá, que mandaram voltar aqui, que eu tenho que ter não sei o que, porque não tem vazão, não tem capacidade, porque não cabe, é muita gente necessitando, né? E aí a gente tá falando aqui do pé diabético, mas e a onicocriptose? E o calo, a hiperqueratose, ou uma pequena deformidade, quer dizer, tem muita coisa. E não impacta, sabe o que é mais interessante, Graça, que às vezes, que eu já ouvi pessoas falarem isso, tá? Já ouvi pessoas contando que viram isso e eu já vi presencialmente uma pessoa falar isso pra mim. Vai trabalhar no SUS, vai morrer de fome, porque o SUS não remunera bem, você não vai ganhar bem. Só que as pessoas às vezes esquecem que o SUS ele não é só, você não vai trabalhar só no SUS. O SUS é uma parte da tua rotina, né? Como você falou muito bem. E você pode trabalhar fora para complementar. Com certeza. E você pode... e ter os 2, porque o cliente do SUS, ele não vai no consultório, né, Grazi? O cliente do SUS não é o seu cliente de consultório. O seu cliente de consultório não vai lá tentar uma vaga no SUS. Entendeu? Então, você pode, sim, tentar um projeto na sua cidade para você estar entrando na rede, porque além de você poder ser remunerada, você vai estar ajudando pessoas que não podem ir no seu consultório particular.
Exatamente. Não impacta, não atrapalha, não gera... Eu escutei isso, tá, Jonas? Quando eu falei com algumas pessoas que eu ia começar no SUS, teve gente que falou comigo, nossa, você não vai ter mão. Você não vai ter mão para poder fazer e o consultório vai fechar, porque todo mundo vai para lá. Aí eu só respondi assim, eu sei muito bem o que eu estou fazendo, foram 8 anos, não foram 8 dias, não foram 8 meses, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou entrando, e tanto que não atrapalhou. Sim. Muito pelo contrário, Jonas, a minha procura... no meu particular, aumentou. Sim, porque você começa a ter indicação, né? Porque, por exemplo, a pessoa que você vai atender lá no consultório não vai, como você falou muito bem, tentar uma vaga no SUS. E a pessoa do SUS não tem dinheiro para ir para o consultório. Então, só que a pessoa que está no SUS, ela conhece a Grazi. E aí ela vai falar isso, né? E ela vai falar para uma pessoa que tem condições. E é uma pessoa que está com uma onicocriptose. E aí eu falo assim, nossa, tem uma podóloga que eu conheço, ela atende no SUS, mas você não vai conseguir ir lá, porque você não é diabético, por exemplo, mas ela tem um consultório. Eu tenho pacientes no SUS que é diabético, e dessa mesma família, filho, neto, eu atendo no meu consultório particular, porque lá no SUS eu atendo ele que é diabético. Sim. Você que não tem diabético, você vai lá para o particular. Exatamente. Então você acaba ganhando, é uma soma. Sim. É uma soma de conhecimento, é uma soma financeira. É só para agregar mesmo. Muito bom. Grazi, adorei esse bate-papo, né? Aprendi aqui com você algumas coisas, sua resiliência é impactante, a sua certeza de que ia dar certo. Sim. E isso mostra que realmente a gente tem que lutar pelos nossos sonhos, né? Mostra que às vezes a gente se acovarda um pouco, né? O peso do tempo, ele realmente... ele cansa a gente, mas quando a gente tem um foco e um objetivo, eu vejo essa clareza sua, né? Sim. E eu vejo que você vai ajudar muita gente com esse projeto do curso. Eu acho que você vai conseguir... E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você pode transformar a realidade do Brasil em relação a essa prevenção de lesões, porque você vai ensinar isso aí para pessoas do Brasil inteiro. E daqui a 6 meses, 1 ano, talvez 2 anos, igual você está com 2 anos e pouquinho de projeto, essas pessoas vão começar a ter essa atuação tão forte a ponto de diminuir índice de amputação e a gente começar a falar, o que está acontecendo no Brasil? Já pensou? Que sonho? Isso aí é possível. E vão falar assim, não, foi uma podóloga lá de Vassouras, uma cidadezinha do interior do Rio, com 33 mil habitantes, ela começou esse negócio lá, maluca, ficou 8 anos batendo na porta do prefeito, batendo na secretaria de saúde, lá sei lá onde que ela bateu, em tudo que é canto, e ela começou a ensinar isso para um monte de gente, e aí a gente vai começar a ter uma representatividade também legal, junto ao poder público, né? Porque o poder público, ele age de acordo com o dado. Sim. Então, se você tem o dado, se a informação, tantos atendimentos realizados, aí você vai analisar, em 2023, foram realizados em Vassouras tantas mil amputações. Em 2025, caiu 30%. Por quê, né? Por quê, né? Pessoas com diabetes, com complicações. Então, isso é algo que realmente não vai ser amanhã. Mas daqui a 5, 8, 10 anos, você vai olhar para trás e você vai falar assim, caramba, isso vai gerar um impacto muito grande. Esse projeto do podcast é muito um projeto de contar essas histórias, sabe? De inspirar as pessoas. Sim. Algumas semanas atrás, eu trouxe aqui o Thiago Wendel, que é um enfermeiro, que ele é hoje o supervisor, o coordenador de uma área de atenção primária. Como você sabe, né, cidades, não sei se lá em Vassouras é assim, mas aqui é dividido por áreas. Sim. Então, por exemplo, tem a área, ele estava na CAP 3.1, agora ele está na CAP, se eu não me engano, 3.2, sei lá, alguma coisa assim. Mas ele está lá em Campo Grande, na região bem afastada. E ele me fez essa pergunta aqui, ele falou assim, você tem noção do impacto que você está gerando? Só pelo fato de você estar mantendo esse projeto, assim, porque ele falou o seguinte, as pessoas vão para o SUS com dor, sofrendo. E muitas vezes elas saem de lá melhores, mas elas não saem felizes da vida. Sim. E quando o paciente vai para o atendimento na podologia, ele sai feliz da vida. Muito, Jonas. Eu presencio isso todos os dias. E isso é o que mais me fortalece e é o que mais me faz enxergar que eu fiz e eu estou no caminho certo. Entendeu? A pessoa sai assim numa felicidade tão grande que ela não acredita que ela teve aquele atendimento no SUS. E me perguntam, porque dentro da rede pública você é respeitada até como doutor, tá, Jonas? Lá os pacientes me tratam como doutor. Sim. Doutora, como que você entrou aqui? E eu conto pro meu paciente.
Eu entrei aqui porque eu fiz isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Olha, se eu for depender de oração e de bênção para eu poder ser abençoada, graças a Deus eu tô ótima, porque tanto Deus te abençoe suas mãos, Deus te abençoe seu coração, Deus abençoe a sua vida por você estar aqui ajudando a gente. Entendeu? Então você tem a gratidão desse paciente. É bom demais, Jonas. Muito bom. Isso é gostoso, né? Não é só o dinheiro na vida, né? O dinheiro é muito importante, ajuda a pagar a conta, viver melhor, mas a realização profissional, ela tem um peso fortíssimo, né? Tem um peso gigantesco. E a gente, muitas vezes, é por propósito, né? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas deve ter pensa nisso, acho que você deve ter alguma coisa com um propósito grande aí por trás, que é assim que funciona geralmente, né? Ninguém faz nada grande do nada, né? Sempre tem um trabalho que começa pequeno e ele vai crescendo. Uma escadinha, né, Jonas? Exatamente. Grazi, todos os convidados que vêm aqui ganham um presente do nosso patrocinador. Então, ó, aqui está o seu presente. Eu acho que você vai gostar da cor. Não sei. Vê aí. Muito obrigada. Que lindo. Gente, eu amo azul. Eu sei. Eu te sigo no Instagram. A minha campanha foi azul, eu amo azul. É azul, isso é um marcadorzinho de instrumental que a Podomaster mandou para você. Muito obrigada. Para você colocar nos seus instrumentos, tá? E azul, porque é a sua cor azul, né? E o branco para dar o contraste. Muito obrigada, Podomaster. Muito obrigada, Jonas. Então é isso, gente. Obrigado por vocês acompanharem a gente até aqui, esse final. Quero deixa uma mensagem aí para a galera que tá te conhecendo agora e que tem essa vontade, esse desejo de entrar e ter um projeto, e ter uma remuneração, e trabalhar e servir a população. O que você diz para essas pessoas aí? Então, para você não desistir, para você ser resiliente, ser persistente, você acreditar nos seus sonhos, porque é possível. Eu demorei 8 anos para poder entrar na rede, para poder realizar esse sonho, mas você pode, se esse é o seu sonho de atuar no SUS, você pode atuar no SUS e você pode encurtar esse caminho, porque eu tô aqui para poder te ajudar com isso. E eu assino embaixo, pode contar com a Grazi, com a ajuda dela, com o projeto que ela construiu desse curso. Se você quer realmente, avança, porque você vai ter o resultado que você está buscando, né? Então, obrigado, Grazi, pelo seu tempo, de ter viajado, pegou serra, a obra, estava previsto para chegar uma horário, chega depois. Eu sei que é desafiador, né, vir fazer uma viagem e tudo, mas obrigado. Eu que agradeço. E obrigado por esse projeto estar nascendo, né, e estar compartilhando. Então, se você, mais uma vez, quer aprender, aqui na descrição tem o link, tem o contato da Grazi, deixa o teu Instagram também, para você acessar, falar com a Grazi, também tirar suas dúvidas, né? O curso está sendo realizado pelo IBRAP, em parceria com o IBRAP, então você tem toda a credibilidade do Instituto por trás disso. Você vai receber um certificado, onde nesse certificado, mais importante é você ter o acesso que você deseja. O certificado, ele é só realmente para formalizar que você passou por esse curso com a Grazi, mas o mais importante vai ser o resultado que você vai ter, né? Que é acessar. O melhor certificado é o acesso. É o conhecimento. Né? Maravilha. Então tá bom, se você gostou desse episódio, se você gostou da Grazi, deixa o like aqui. E se você lembra de alguém que tenha um desejo, uma vontade de entrar na rede pública também, compartilha esse episódio com essa colega. Ou naquele grupo de WhatsApp, onde você sabe que o pessoal gosta disso, desse assunto, né? Que com certeza vai ter inspiração aí da Grazi. Fechou? Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Muito obrigada.